Então hoje eu vou assistir 3 vídeos que as meninas da DOCA escolheram, mais vistos, né? Esse ano, e eu vou comentá-los aqui com vocês. Alguns deles eu nem lembro. Na verdade eu não lembro do que eu falei em nenhum deles, tá? Vamos ver. A distância para se arrepender, olha, eu diria para você que eu não acho que é só para se arrepender, não. Eu acho que a gente precisa de tempo de distância para ter uma percepção um pouco mais detida e um pouco mais cuidadosa das coisas. Olha, essa primeira coisa que eu falei aqui, na verdade eu estou enunciando um juízo bastante técnico em filosofia, né? Quando você fala em crítica em filosofia, a ideia de crítica, desde a Grécia, pressupõe uma distância mesmo. Você tem que olhar não colado aqui, porque se você olha muito colado aqui, você não enxerga direito, né? Você perde um pouco a percepção do cenário todo, né? Da paisagem. E a distância também. Recentemente, inclusive, acho que foi o comandante das Forças Armadas, o Vilas Boas, quando perguntaram a ele sobre o que ele achava das releituras da ditadura aqui no Brasil, ele deu uma resposta que tem muito a ver com isso. Ele disse que é muito cedo, porque muitos dos protagonistas do período da ditadura ainda estão vivos. Então você precisa de tempo e distância para conseguir perceber certas coisas importantes que quando você está perto, envolvido, você não enxerga. Então, se isso vale para um período histórico, né, isso vale também para a sua vida no dia a dia. Não é à toa que depois, sei lá, de 10 anos, você é capaz de enxergar muito melhor certas cagadas que você fez no passado. Por exemplo, sabe quando tem essas pessoas que acham que você pega um aluno de 15, 16 anos e acha lindo que ele critique o mundo? Fala a verdade. Quando você tem 15, 16 anos, se você for uma pessoa interessada, você de fato vai conseguir amealhar algum pequeno repertório. Mas a tal da experiência de vida, que é aquilo que você aprende só quando você fracassa, aquilo que você aprende quando você tem sucesso, descobre que você é um boçal, porque você tem sucesso, que é aquilo que você aprende quando você ganha dinheiro e descobre que de repente muita gente está interessada porque você tem dinheiro. Então, essa também é uma questão fundamental. Eu continuo pensando assim, não mudei de ideia. Primeiro, com relação a uma coisa que eu acho que um dos grandes engodos que a gente tem hoje, e às vezes muitos professores investem nisso, a publicidade investe pesadamente nisso, né? Essa coisa de fazer com que, se alguém tem 15 anos, você fica perguntando a opinião de alguém de 15 anos, ou um pouco mais velho, um pouco mais novo, sobre o que ela pensa de relacionamento. 15 anos? 15 anos você não entende nada. Como é que você vai... É claro, você estiver falando do namorico aqui, de um beijinho ali, mas 15 anos? A ideia de que quando você tem uma idade como essa, você tem uma experiência de vida suficiente, um repertório constituído para você conseguir emitir alguma opinião sobre as coisas, é de fato uma ideia idiota. E há também essa coisa de que, às vezes, né, você só sabe direito quem você é se você tem sucesso, se você ganha dinheiro, se você está numa posição de poder. Às vezes uma pessoa é X e quando ela atinge uma posição de poder, ela vira uma besta, um idiota completo. Então essa espécie de teste de você para consigo mesmo, sabe, ao longo do tempo, e você ser capaz de enxergar a si mesmo e avaliar e ver o que você fez em momentos distintos. Fracassei. Por exemplo, uma pessoa que nunca fracassou, nunca teve uma frustração, a chance dela ser uma besta ao longo da vida é enorme. Então, seja o discurso da felicidade contínua, seja o discurso do jovem emitindo opinião sobre as coisas, eu diria que é brega, mas é uma das maiores palhaçadas que a gente faz hoje em dia. Vamos ver. Ao contrário, que você descobre que no fundo você não tem ninguém perto de você porque você perdeu o dinheiro, ou que você descobre, por exemplo, que é mais fácil você querer salvar o mundo do que arrumar o seu quarto, porque arrumar o seu quarto é muito mais difícil do que salvar a África, porque na verdade você não tem nada a ver com a África. Isso aparece de forma mais clara quando você tem a possibilidade de olhar isso de um modo mais amadurecido. Então é isso mesmo. Essa ideia que eu já falei algumas vezes, eu sei que tem umas mães que adoram isso, ficam mandando memes com essa frase para os filhos,
gente que quer mudar o mundo e não sabe arrumar o quarto. Essa ideia é básica, né? Aliás, essa ideia ela vem de uma tradição filosófica final do século XVIII, filósofo chamado Edmund Burke, considerado o pai do pensamento conservador, que diz que, se referindo ao Rousseau, ele fala, esse tipo de gente que ama a humanidade e detesta seu semelhante. Estou fazendo uma variação livre, quase corintiana disso aqui. Eu estou dizendo basicamente o seguinte, é muito fácil você ir pegar, sei lá, um mês e ficar brincando de cuidar de refugiado na África, aproveita e fala inglês se for na África do Sul, ou ficar um mês cuidando de refugiado criança na Síria, da Síria na Alemanha, aproveita e fala um pouco de alemão, quem sabe conhece um namorado, namorada por lá. Isso é muito mais fácil, ou de você ficar preocupado com o mundo inteiro, do que você ter que arrumar seu quarto todo dia. Isso é semelhante a uma coisa que eu costumo dizer também, que é a seguinte, que você aprende muito mais sobre a humanidade dividindo o banheiro com 10 pessoas do que fazendo um curso sobre como se deve cultivar valores solidários. Vamos continuar aqui. Né? E aqui eu acho que essa distância no tempo e no espaço, ela favorece o amadurecimento e, de certa forma, ela é o próprio amadurecimento. Por isso que quando você olha uma coisa na distância do tempo, isso significa que pelo menos algum tempo passou e que, portanto, você não está naquele mesmo lugar no tempo que você estava quando você pensou ou fez aquilo. Aqui quando eu estou falando do tempo, eu estou quase numa viagem bem filosófica, bem conceitual mesmo, de que o ser humano, que é um ser que tem consciência, biologicamente também, mas falando do ponto de vista da consciência psicológica, a gente é um ser que vive no tempo, né? E dependendo do momento que você está em lugares diferentes do tempo. E a diferença entre o tempo A e o tempo B é justamente a diferença que faz com que você pode ter amadurecido ou não amadurecido e, portanto, ter virado uma besta, que passou o tempo e você não aprendeu absolutamente nada com o tempo. Então, é por isso que, inclusive, eu volto aqui ao que eu tinha comentado aqui no começo, que está inscrito na própria tradição filosófica grega a ideia de que para você poder olhar uma coisa de uma forma um pouco mais sólida, você precisa que o tempo passe, né? Por isso que tem algumas empresas, eu acho muito interessante essa técnica, que quando você quer que um conselho, por exemplo, ou um grupo de executivos emita uma opinião, você dá o assunto para eles e você diz que só vão discutir isso no dia seguinte ou 2 dias depois. Por quê? Porque, inclusive, que dormir em cima do assunto. Uma cagada, uma besteira, depois que ela falou, ela vai ficar orgulhosa e não vai querer voltar atrás. Por isso que a distância no tempo e no espaço está diretamente ligado ao amadurecimento. E talvez uma das coisas que mais falta hoje é amadurecimento. Primeiro porque muitos adultos querem chegar aos 60 com cabeça de 20, portanto ser um retardado mental, certo? E quando você tem 60 anos e você quer ser igual ao seu filho de 20, na verdade você está dizendo para ele que ele não tem futuro, porque quando ele chegar aos 60 ele vai ser um retardado que quer voltar atrás no tempo. Então essa questão da distância no tempo e no espaço me leva a pensar inclusive no fato de que se existe um recurso em extinção no meio ambiente humano é justamente o amadurecimento. O esforço hoje é para a gente ser bem retardado e feliz. É assim... Enquanto eu estava assistindo aqui, eu estava inclusive pensando que se eu fosse falar disso, eu ia terminar do jeito que eu terminei o vídeo. Então eu concordo com tudo que está falado aqui. Inclusive, uma das coisas que eu acho que é talvez um dos maiores desafios quando você é mais jovem, é porque um dia você vai encontrar alguém, sei lá, daqui 30 anos, que não tem como se defender de você, que é você daqui 30 anos. Então, se você fizer muita cagada agora, essa pessoa vai pagar lá na frente. E acho que uma das piores formas, eu concordo plenamente com o que eu falava no vídeo, uma das piores formas de você envelhecer é justamente você não amadurecer enquanto envelhece. Porque se você não amadurece enquanto envelhece, na verdade, você apodrece. E é isso que tem acontecido muito hoje em dia. Eu acho que essa questão tem implícita nela um equívoco, e ao mesmo tempo tem implícita nela uma discussão sobre amor que transcende
essa ideia de mulher unicamente. E eu digo equívoco no seguinte sentido. Me parece que o equívoco é achar que a mulher gosta de ser desprezada, né? Eu acho que... E aí eu passo para, digamos assim, um entendimento mais profundo do tema, onde ele não é equívoco. Uns falam que amor é como tango, né? Quando você vai em direção à pessoa, ela recua. Olha, eu lembro essa pergunta, eu lembro bem, isso é uma questão recorrente. Muitos homens, e agora eu me lembrei exatamente da pergunta que me fez gravar esse vídeo, muitos homens têm o hábito de achar que se você for bonzinho com a mulher, ela vai te tratar mal. E é isso que move a suspeita de que a mulher gosta de ser desprezada. Eu lembro que eu falei no vídeo, né? Esse eu lembro já antes de assistir o vídeo, o que eu falei. E assim, mas tudo bem, eu assisto de novo. Mas assim, eu acho que na relação amorosa, esse jogo que eu chamo aqui desse equilíbrio entre você prestar atenção e desprezar, ou ser mais cuidadoso e desprezar, mais zeloso e desprezar, eu acho que isso é um problema da economia do relacionamento afetivo como um todo, né? Primeiro que quando uma pessoa está apaixonada, ela fica facilmente frágil. E ela fica facilmente frágil em relação à pessoa por quem ela está apaixonada. Porque essa pessoa por quem ela está apaixonada acaba tendo o dom de fazer com que ela sinta coisas boas e ruins numa intensidade que normalmente as outras pessoas não conseguem. Faz parte justamente dessa expectativa afetiva, da paixão enquanto tal, essa espécie de você é devorado pela expectativa de saber o que o outro sente e pensa de você. Então muitos homens têm essa coisa de achar que não, a mulher gosta de ser desprezada. A primeira coisa que me vem na cabeça nessa ideia é provavelmente alguém que está sofrendo por amor, né? De repente achou que foi muito bonzinho e aí tem um conto do Dostoiévski chamado Noites Brancas, que aliás foi o primeiro texto de Dostoiévski que eu li na minha vida. É do período pré-Sibéria, antes dele ser preso. E nesse conto tem um sujeito que é muito fantasioso e ele vive assim, meio que viajando e tal. E ele vai passear numa praça lá em Petersburgo, noite branca, que falam na Rússia, são aquelas noites de alto verão em que o sol praticamente não se põe. Por isso que eles chamam de noites brancas, porque é uma noite com sol. E ele fica passeando e ele vê várias vezes uma moça que está chorando. E ele se aproxima dela e ele faz amizade com ela e ele pergunta se ela pode acompanhá-la até em casa, leva ela até a porta e vai se envolvendo, e eles ficam amigos. E aí ele descobre, estou fazendo uma versão curta da história, ele descobre que um dia essa moça conta para ele que ela estava esperando o namorado dela, que a havia abandonado e tinha prometido que iria buscá-la na praça, numa noite de verão, e ela ia toda noite para lá e chorava e ficava esperando esse namorado, e você, ao longo da história, vai chegando à conclusão que o sujeito, pelo menos, não cuida dela como devia, porque ele não está lá e tal. E o personagem principal se envolve com ela, e os dois ficam muito amigos, tomam sorvete juntos, não sei o quê. E aí um belo dia, quando eles estão lá conversando, animados, aparece o sujeito depois de muitas noites. Aparece o sujeito lá que ela estava esperando. E ela não pensa duas vezes, ela vai embora com o sujeito. Esse tipo de conto, eu acho que esse tipo de situação que faz com que muitos homens achem que a mulher gosta de quem a despreza. Não é que o amor tem uma dinâmica e uma economia que é sua do amor, eu quero dizer. Você não se apaixona pela pessoa que você acha que deve se apaixonar. Você se apaixona, o amor é uma espécie de doença, de obsessão. Vamos ver mais o que eu estou falando aqui. Quando você recua, ela vem atrás de você. Então, não acho que seja a mulher que gosta de ser desprezada. Eu acho que tanto homem quanto mulher, quando se sente excessivamente seguro na relação, isso pode causar um sentimento
de um certo descuido com a relação. Portanto, quando você tem muito medo de vínculo afetivo, na verdade você está com medo da vida enquanto tal. Sim. Ou pelo menos grande parte dela. E também eu falo aqui no vídeo uma coisa desde o começo, que eu acho que a gente tem que deixar claro que assim, tanto homens quanto mulheres, quando o parceiro ou a parceira fica muito em cima, né, o tempo inteiro, eu falo aqui, quando você se sente muito seguro, você pode se tornar meio descuidado. Isso é coisa que qualquer avó sabe, né? Você perguntar para qualquer avó, ela sabe disso. É que hoje tem muita gente que acha que quem sabe disso é alguém de 15 anos, né? Que não entende nada disso, nunca experimentou isso. Não é por outra razão que tem gente que leva, sei lá, 1 hora para responder a mensagem do WhatsApp, ao invés de responder imediatamente, porque acha que se responder muito imediatamente está passando a mensagem de que você está muito afim. É claro que quando você começa a ficar muito estratégico nessas coisas, você enche o saco. E no final, você enche o saco do outro, inclusive. E no final você fica só com a sua estratégia na mão. Mas essa dinâmica, a ideia de que a mulher gosta de ser desprezada, não acho que a mulher gosta de ser desprezada. Eu sei que tem muito homem que acha isso, tem muita mulher que acha isso, aquela história de mulher que gosta de homem bandido. O que eu acho é que o amor tem uma dificuldade, amor romântico, que lhe é intrínseca. E que quando ele é difícil, quando ele é sofrido, quando ele não pode se realizar, ele tem a tendência de se transformar em alguma coisa mais profunda, mais dolorida, mais difícil de você conseguir se livrar dela, no sentido de superá-lo, né? Então, esse tal desprezo que a mulher gostaria de ser desprezada, acho que isso é mais uma fala, em geral, de homens. Desejo, amor por parte do seu ou da sua parceira. Isso pode virar um joguinho, de você levar um tempo entre ver uma mensagem e responder, para fazer com que a pessoa não ache que você está louca por ela, né? Isso é uma sabedoria popular com relação ao WhatsApp e mensagens em geral. A ideia que normalmente se associa de que a mulher gostaria de ser desprezada é porque normalmente são homens que estão falando disso, né? E como são os homens que estão falando disso, e a maioria esmagadora dos homens é heterossexual, então quando estão falando de desejo sexual e desejo amoroso, estão falando de mulheres. E muitas vezes esses homens acham que foram bonzinhos demais, e quando foram bonzinhos demais, a mulher ficou de saco cheio porque ele era bonzinho demais. Quando você se apaixona por uma pessoa, você fica especialmente frágil por conta do apaixonamento. Essa pessoa fica poderosa, porque como você depende dela para estar feliz, né? Que é isso que significa apaixonamento, você depende dela para ficar feliz, na medida que você depende dela, você está frágil diante dela. Essa coisa da confiança aqui que eu falo, acho que isso é fundamental. Eu não lembrava disso, que se, como eu estava dizendo, e eu digo no vídeo, e isso é um tema de literatura bastante estabelecida do assunto, de que o amor deixa você frágil, então você fica uns mais que outros, mas me ama, não me ama, como é que eu posso saber que ele me ama, como eu posso saber que ela me ama, que leva algumas pessoas a comportamentos obsessivos. Talvez um dos desafios maiores, justamente ao longo do tempo, é você conseguir manter num relacionamento como esse confiança. Porque como você fica meio fragilizado na situação, né, dependente, você acaba tendo mais dificuldade para confiar. Por isso que uma das grandes mentiradas gigantescas, eu acho que esse é um dos assuntos que mais se mente hoje em dia, justamente porque, como eu vou dizendo, começando a dizer aqui, a gente está numa era muito narcísica e os narcisistas mentem muito sobre isso porque não conseguem manter relacionamento afetivo. Uma das maiores mentiras é justamente essa ideia que falam por aí de que você pode amar, se apaixonar e, na verdade, ficar super bem e que confiar é muito fácil, né? Se confiar em quem você ama fosse muito fácil, Shakespeare não tinha escrito Otelo e Machado de Assis não tinha escrito Dom Casmurro, né? Tem uma coisa que, aliás, eu acho durante esse período bastante chato nas mídias sociais, é a expectativa que muita gente tem de achar que você tem que estar de um lado ou do outro, né? Ou que você goste de um e ame o outro. Eu acho isso, na verdade, bastante chato na discussão. Eu até entendo que muita gente tem essa... Isso é uma coisa importante aqui, que eu começo a falar. Porque, do ponto de vista do voto, você pode
votar de forma, o voto é secreto, como se fala, e você pode votar por razões extremamente estratégicas ou pragmáticas, no sentido de que pessoas que votaram no Haddad e falam que votaram com o nariz assim fechado, vi até gente chiquinha falando isso, porque estava votando pela democracia, e pessoas que votaram no Bolsonaro e também disseram que votaram no Bolsonaro com o nariz fechado, porque estavam votando contra o PT. Assim, as pessoas têm... Essa eleição aqui no Brasil foi uma eleição que mostrou a democracia na sua vitalidade plena, inclusive naquilo que ela tem de sombra, né? Inclusive naquilo que ela tem de técnica, que é você votar, no caso do segundo turno, você votar em 2 candidatos que talvez de um dos 2 lhe seja agradável, mas que você tinha razões muito violentas e fortes para votar contra um deles, e ao mesmo tempo isso não colocava você na polarização, seja porque você não se sentia identificado com um dos polos, ou seja porque a polarização encheu o saco, que é justamente o que eu estava dizendo aqui. Assim, gente chata pra cacete, todo lugar que você ia, é como se você tivesse que se colocar o tempo inteiro, dizendo afinal de contas de que lado você está da briga, e no final das contas ser um pouco blasé naquele momento. Eu acho que foi não só elegante, mas saudável. E o voto, enquanto tal, uma atitude completamente secreta, pessoal e intransferível, numa eleição como essa ficou mais claro ainda de que, de repente, votar se transformou no ato mais privado do que gozar sexualmente. Era de se esperar, uma vez que a equipe dele trabalhou as mídias sociais de forma muito competente, e já se sabia, mesmo quando a gente não sabia quem ia ganhar as eleições, a gente sabia que quem ganhar as eleições eram as mídias sociais. Mas eu tendo a achar que a polarização vai continuar, infelizmente. Você vai continuar a ter tensão no Brasil, porque, na verdade, esse processo de tensão começou em 2013. Já em 2013 começou a existir uma certa desidentificação com as instituições e as mídias sociais, que para mim são, na verdade, acima do protagonismo. Olha, essa é uma coisa importante aqui, que quando eu falo que eu acho que a polarização vai continuar, e quando eu faço a relação a 2013, e eu estou falando das mídias sociais, uma das coisas que talvez tenha sido mais interessante do ponto de vista técnico de mídia da vitória do Bolsonaro é que foi justamente o candidato mais conservador em termos de costume, que representa uma parte da população, digamos assim, mais conservadora, que manipulou as técnicas de mídias sociais de forma mais competente. Isso foi muito interessante, isso devia ensinar a todos os inteligentinhos de esquerda que se acham o máximo, com aquela idiotice de ficar aí votando com o livro na mão, para dizer que é culto, ninguém lê quase nada, né? E para dizer que é gente descolada votando com o livro na mão, quando, na verdade, foi o candidato mais, digamos assim, careta, que anda de Raider, como falam por aí, na Barra da Tijuca e no Rio de Janeiro, que justamente o grupo dele manipulou muito bem as mídias sociais. Mas eu volto a essa coisa de 2013, porque a gente está vivendo num momento em que as mídias sociais ela tem produzido eventos políticos que ninguém entende direito exatamente ele, que reúne 2013 no Brasil, a Primavera Árabe, que o nome é idiota, 2011 nos países árabes, movimento dos caminhoneiros, mais recentemente os coletes amarelos na França, que são movimentos meio descentralizados, desorganizados, com a pauta confusa, que vai se complicando e ninguém sabe, na verdade, quem que quer o quê, nem quanto, nem quando, até onde. E isso significa a entrada das mídias sociais nas manifestações e nos movimentos políticos, né? A democracia seguramente nos próximos 50 anos vai mudar de cara por conta disso. Alguns acham que é bom, outros acham que é perigoso, mas a verdade é que essa tendência, uma certa rugalinização da política, em que ela vai virando muitos vão virando hooligans às mídias sociais, eu acho que a tendência disso é só piorar, na verdade. O protagonismo do Bolsonaro, ideologicamente falando, você tem o protagonismo da ferramenta. As mídias sociais, elas têm desestabilizado a democracia, no sentido de que ela tem armado o cidadão comum a produzir suas próprias narrativas na política, como se fala. E eu acredito
que dentro desse pacote de tensões, uma específica poderá vir a acontecer, que é setores à esquerda começarem a fazer manifestações para desestabilizar o governo. Eu acrescentaria uma coisa a essa questão aqui, que eu continuo achando que vai acontecer. Eu acrescentaria que a esquerda ela está numa situação hoje, além de ter perdido as eleições, ainda está na ressaca da derrota, né? E tal, a festa foi do outro lado, mas a esquerda está muito desorganizada, né? Ela ficou desorganizada porque a Lava Jato passou como um trator por cima dela, a pressão cultural sobre universidades, escolas e tal. Esse debate da escola sem partido, que eu sou contra a lei, mas reconheço a importância do debate, esse debate ele já acabou fazendo um efeito, mesmo que a lei não se instale, que eu acho melhor que ela não se instale, mas já gerou um certo pânico e muitos professores nas universidades, nas escolas, estão com medo que os alunos gravem a aula. O que eu acho o fim da picada se isso acontecer. Eu não sou simpático a essa forma de fascismo de celular na mão. Mas o debate e o medo gerou já a preocupação em muitos professores de, afinal de contas, o que fazer se estiverem pregando, falando disso e daquilo, e algum professor filmar, isso cair na rede de alguma forma. Então, eu acrescentaria que, além da esquerda estar bastante desorientada, então ela precisa de um tempo para se organizar. O PT vai ter que decidir se vai deixar ou não que a esquerda sobreviva a ele, porque o PT quer ser a esquerda total no país, para ela conseguir aos poucos de novo se apropriar das ferramentas das mídias sociais para conseguir gerar manifestações ou algum tipo de atividade que venha gerar alguma forma de instabilidade no governo. É claro que a esquerda conta a seu favor grande parte da própria mídia oficial, que tende a ser bastante simpatizante da esquerda. Mas, sem dúvida nenhuma, ela está bastante desorientada e isso vai ficando cada vez mais claro, né? Que nesse momento, agora, independente, se fosse o Haddad que tivesse ganho, eu ia achar a mesma coisa, acho que tanto faz quem ganhou. Eu acho que o momento agora é o momento para se administrar o país, fazer a gestão do país. O Bolsonaro e o seu grupo, tendo ganhado as eleições, agora são responsáveis pelo país, portanto tem que parar com essa história de estimular grupelhos, ficar agredindo as pessoas, ou ficar falando coisa feia para os outros, ou mesmo ameaçar de agredir. E do lado da esquerda, a esquerda tem que deixar de ser teenager, certo? Parar com essa histeria toda e tocar a vida e não ficar criando efemérides e criando manifestações para esculhambar o cotidiano, criar transtorno e não deixar o país sair do buraco. Eu acrescentaria duas coisas, né? Na continuação da responsabilidade do Bolsonaro, da sua equipe, quer dizer, que eu acho que eles estão tentando fazer isso, né? O entendimento de que agora ele é presidente do país, o grupo ganhou, e agora ele é responsável por fazer o país dar certo, né? E por isso mesmo não tem que ficar mais xingando ninguém. Acho ridículo alguns setores ao redor do Bolsonaro ficar xingando a mídia, falando mal disso, daquilo outro. E por outro lado, do lado da esquerda, eu acho que a esquerda no Brasil agora tem que vencer um grande trauma, que é o seguinte: o Lula acabou. Enquanto a esquerda não perceber que o Lula acabou, certo? Independente de se ele em algum momento vai sair, habeas corpus não vai, o Lula acabou. O Lula é um líder datado, antigo, ultrapassado, com uma visão velha de política, atrasada. Enquanto a esquerda brasileira não conseguir, se é que ela vai conseguir ultrapassar isso, ela vai continuar tentando encher o saco dos outros, seja parando Paulista ou qualquer outro tipo de lugar, ou ficar xingando as pessoas nas mídias sociais.